Episódio 92 dos 180 dias construindo a minha rotina dos sonhos. Oi, eu sou Letícia Martins, cantora, compositora e uma artista que ainda não tem investidor. Gente, bora falar do fim de semana? Hoje é um domingo, estou trabalhando, né, vocês estão vendo. Mas tivemos 2 shows esse fim de semana. O primeiro foi num pub, que foi na sexta. Só que sexta eu estava aqui, trabalhando, né? Então acordei 7 horas da manhã, saí às 7, fui me organizar pra ir pro pub, ou seja, fui passar ali a voz, fui tomar o chá de gengibre que eu sempre tomo. E fui pro pub. Organizei minha bolsinha, que agora eu estou usando o meu próprio retorno. Eu ganhei de Natal, e aí no primeiro semestre o dono da banda falou, não precisa, um retorno pra nós dois dá. Só que aí eu vi que eu tô entendendo mais das coisas técnicas, né? Para melhorar ali a apresentação, os shows. E aí ele comprou um retorno maior, melhor para ele. E esse retorno, a configuração dele é diferente. Logo, cada artista, cada cantor gosta de um estilo de configuração para estar ouvindo. Clique, voz guia, a voz, como que tá, se coloca ou não instrumentos. E aí, ele tem o perfil dele de configuração e eu tenho o meu. E aí eu parei e pensei e falei, cara, eu tô com um retorno novo lá em casa, nunca nem usei, vou usar. E aí tem um tempo já que eu tô falando com o engenheiro de som pra tá colocando o meu retorno ali, pra ele usar o dele na configuração dele, e eu em momento algum atrapalhar esta configuração, e eu ter a minha. Afinal de contas, eu quero ter as características que melhoram, otimizam a questão de eu ouvir o que eu preciso ouvir de fato no fone, né? No meu caso, eu gosto de ouvir o clique e a voz guia, que é a voz que vai dando as entradas ali para eu começar. Então, eu fazendo contagens, então o clique tá ali, né? Bonitinho. Metrônomo. O clique bonitinho. E aí, enquanto tá rolando o clique, tem uma voz falando, música Já Sei Namorar. Entrada em 3, 2, 1. E aí começa a voz. Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. E aí, essas marcações, pra mim, é importante pra mim não me perder. E é literalmente só o início de cada música, porque são músicas que são muito editadas para ter uma boa dinâmica dentro do show. Então, a gente, por exemplo, não repete a música inteira, toda, 2 vezes. A gente faz um corte ali para deixar a dinâmica da música sempre num pique muito alto, ou seja, com o intuito, o objetivo de animar o público. Então, a música ela é cortada, né? E aí eu preciso saber justamente essas entradas. Onde está o corte? Que hora que eu entro? Contagem. Para que isso facilite para mim. Que às vezes eu decorei. Mas às vezes é muita música que a gente esquece. E aí tá. Nos primeiros dias eu levei o meu retorno e eu não tinha o fio, que é o fio que conecta a mesa. Logo, o hold perguntou, tá, o retorno tá aqui e o fio. Eu falei, que fio? Ele, o fio que conecta o seu retorno à mesa. E eu, gente, vocês vão ter que me ensinar passo a passo, porque é novo. Aí ele me passou um contato de um cara que faz esse fio, fez o fio pequenininho, só realmente para ligar ali o transmissor até a mesa. E aí eu já organizei isso. Falei, eu tô com o negócio aqui e realmente, de fato, usar o meu retorno, porque ele é novo, ele é meu, ele tá ali para ser usado, não para ficar guardado em caixa em casa. E aí tá, primeira vez que eu levei o retorno foi na semana passada. Eu levei o trem descarregado. Gente, não sabia que tinha que carregar antes do show. Parece óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Aí tá, beleza. Não deu certo. E aí essa semana, que foi na sexta, eu levei carregado, bonitinho, tal. Só que
o que que eu fiz? Que eu aprendi observando o show de uma artista maior. Tudo que essa artista tem, que é dela e da equipe dela, é demarcado. Como assim? Ou com o nome dela, bordado, grifado, ou com uma fita fluorescente. E comprei uma fita isolante da cor vermelha para marcar ali. Na verdade, eu comprei errado, né? Inclusive, comprei de novo a fita fluorescente. Por que fluorescente? No palco, luzes negras, não tem iluminação boa, a fita você vê de longe, ou seja, você sabe que aquele equipamento é seu pela cor da fita. E aí eu comprei laranja para uma cor menos óbvia para estar usando. Por quê? Porque se tiver outra pessoa com esse mesmo estilo de pensamento que o meu, de demarcar os equipamentos, inclusive principalmente cabos, provavelmente a cor mais padrão que se compra é amarelo. Inclusive, desta artista que eu peguei de referência quando eu fui no show dela, era tudo amarelo. Então eu comprei laranja. Primeiro, laranja é o mais próximo que da minha paleta de cor, que a minha paleta de cor é um marsala. Um vermelho marsala. E aí eu comprei laranja, porque tem que ser fluorescente. Eu comprei a fita vermelha, mas ela não é fluorescente. Como o laranja não chegou, eu marquei, né? Inclusive vou deixar a foto aqui. Eu marquei a fita, o cabo isolante, com a fita isolante vermelha. Pra não ter problema. Peguei ali, tá bonitinho, mas quando chegar a fita correta, que é uma fluorescente, eu vou marcar novamente. Por que essa marcação? Realmente para não perder, porque cada cabo, cada coisa que a gente adquire é um valor. E assim, pra você ter ideia, esse cabinho, que não dá 50 centímetros, foi 50 pila. Então, assim, eu tenho que zelar muito pelas minhas conquistas. E aí, por isso, a ideia da fita isolante. Sem contar que a questão de organização, é, as pessoas que vão trabalhar comigo, a minha equipe, vai saber que tem tudo é marcado, tudo é organizado, é, sabe? São pequenas coisas que vão fazer a diferença ali para o show rodar. E aí, esses detalhes importam. Então, o que eu puder fazer para estar mais organizada possível e melhor estruturada, degrau por degrau, eu vou fazer. Uma fita isolante, a que eu comprei, custa em torno de R$ 30. É um negócio que, uau, meu Deus, arrombo financeiro? Não. Mas é um detalhe que vai melhorar visualmente para o meu hold ver que aquele cabo, aquele equipamento é meu. Porque na hora que você faz a troca de bandas, né? Eu vejo muito isso, e eu vi isso, inclusive acontecendo com a banda que eu canto, né? Quando você faz a troca de bandas, é muito rápido. E às vezes aí um cabo vai embora, outro cabo fica. E aí uma vez, em uma certa situação, um cabo X ficou para trás. E é um cabo comum, gente, zero marcações. Como que o hold da banda vai saber que aquele cabo era dele? Como ele ficou sabendo? Por quê? Onde o cabo ficou, a pessoa é extremamente honesta e falou: Ó, você esqueceu seu cabo. E aí eu vi eles devolvendo o cabo para ele. Mas pode acontecer de lugares não ter pessoas honestas desse nível. Então, primeira coisa, comprei meu cabinho, marquei, tudo bonitinho. É um pequeno detalhe, mas que melhora para quem vai cuidar desta parte, que é o hold e o engenheiro de som da minha equipe. E tá, como eu trabalhei aqui na parte do dia, eu cheguei em casa, organizei tudo, tomei meu chá de gengibre e fui pro show. Eu sou a segunda vocalista, eu entro mais pro final do show. Então eu estava na área dos músicos. Um sono do carai. Por quê? Porque é uma nova rotina de trabalho, né? Novos horários. Então, tô pegando ritmo, tô pegando ritmo. E aí, eu tava cansada. E eu estava na área dos músicos, assim, ó.
Quem me entra na área dos músicos e me dá um baita susto? A dona do lugar. E eu levantei preocupada, tipo assim, assustei, minha alma foi embora. Tomei um belo do susto. Minha alma foi embora. Mas eu fiquei mais preocupada por ela ter me visto dormir. Aí eu falei, fulana, me desculpa, tal. Ela, não, eu super entendo. É a rotina de vocês, você deve estar super cansada. Inclusive, ela me ofereceu a área ali dos funcionários. Se você quiser deitar lá na área dos funcionários, pode ir. Falei, amiga, se eu deitar lá, eu capoto e não vejo o show, eu tenho que ficar aqui. Ela, não, tudo bem, tudo certo. Mas assim, na minha concepção, pra minha imagem, não é legal. Ela veio ali derrotada, né? Tipo, morrendo de sono, cansada, por conta da rotina de vida adulta mesmo, de antes da artista. Mas foi um aprendizado. Olha, segurar o sono assim, é falar chega, porque não é legal, não é legal. Porém, passou isso, aí o dono da banda me chamou pra cantar. Eu estava com o meu retorno, só que a gente não sentou para configurar isso, né? Então, foi no pelo mesmo. Eu tava ouvindo o que do meu retorno? Nada. Nada, nada, nada. O que você pode ver nesse vídeo aqui, eu vou deixar aqui, as expressões que eu estou fazendo. Eu tiro o fone, ponho o fone, tiro o fone, ponho o fone. Puta, porque eu tô tentando ouvir alguma coisa do retorno. Porque eu tava ouvindo a minha voz, mas eu não tava ouvindo o que pra mim é principal, que é o clique e a voz guia. Ou seja, eu não tava sabendo onde estavam as entradas. Eu tenho uma noção? Tenho uma bela de uma noção. Eu sei 100%? Não. E aí eu ficava muito puta, porque o meu maior receio era não entrar na hora certa. Minha sorte é que eu tenho um bom som de ouvido e eu consegui levar o show bem. Mas nitidamente você vê aí minhas expressões de desespero. E aí você tem que contornar isso porque o público não vai entender isso. Mas não vai mesmo. Outra coisa que aconteceu, que aí é uma coisa que eu preciso melhorar, minha régua, né? Tem alguns momentos, como eu entro no final do show, tem alguns momentos que o engenheiro de som dá uma dispersada. E aí eu ainda estou vindo um processo de rouquidão, tô tomando remédio e pipipipopopó. Eu precisava muito dos efeitos que o engenheiro de som faz, justamente para camuflar esta rouquidão. Então eu cantava um pouquinho, o efeito ia continuamente e eu não precisava forçar minha voz. Cadê os efeitos? Não apareceu esses efeitos. E aí é entender como chamar a atenção deste ponto, porque é trabalho ali, sem sair da minha personalidade, da minha skin, ou então aprender de chamar isso, esses pontos, essas correções, de uma forma muito leve. Por quê? Por exemplo, o dono da banda, ele chama atenção no microfone mesmo, num tom de brincadeira, mas é uma atenção. Para quem entende do rolê, sabe que aquilo ali foi uma chamada de atenção. Eu não dou conta de fazer isso ainda, porque não sei ainda. Não sei nem explicar se é um receio, se é. Não sei. Mas tenho que aprender a fazer essas pontuações para o engenheiro de som para que não repita isso novamente. Talvez chamar a atenção no off, que é uma coisa que eu prefiro muito mais do que chamar a atenção na frente de todo mundo. Talvez sim, talvez não. Mas os próximos capítulos vamos ver o desenvolvimento disso, né? E aí teve outro ponto. Teve um momento lá que tinha algumas pessoas passadas do ponto. Falo de cachaça mesmo. E aí uma delas estava sentada no palco. E aí eu falei pra ela, assim, no tom de brincadeira, vamos dançar, amiga. E eu acredito, por ela estar mais passada pra lá do que pra cá, ela entendeu o vem dançar. O que ela fez? Subiu no palco.
E a amiga dela do outro lado, também muito bêbada, subiu no palco. Aí eu, com aquela nova situação, que não era pra ter sido criada, mas aconteceu. O que que eu fiz? Eu não sei dançar, gente. A minha dança é dois pra lá, dois pra cá, caras e bocas, fim. Tive que inventar alguma coisa, uma coreografia pra não ficar feia, as duas lá em cima e eu. E aí, queridona? Aí tá, dançamos um bloco, as três ali, com a coreografia, eu pra lá e eu pra cá. Uma tomou chá de Semancol e desceu, né? Falou, não, deu, obrigada, obrigada, maravilhosa. E eu ainda falando assim, uma salva de palmas pra essas maravilhosas. Aí uma desceu. Segunda, vira pra mim e fala, é meu aniversário. E eu preferiria muito mais sertanejo do que pop rock. E eu sou sertanejo, gente. Aí eu virei pra ela e falei, sério, sério, no microfone, amiga, se soubesse, eu canto isso tudo. Então cantou, eu falei, não, aqui não dá. Aqui é um pub de rock, vamos respeitar o rock. Aí tá. 5 minutos depois, essa mulher sobe de novo no palco. E quer, porque quer dançar lá. Ela, a sua long neck e a felicidade dela. E eu não sabia nem o que conduzir. Tá. Coloquei o bloco da Beyoncé, que tem um desfilezinho, já que ela tava ali no palco, vamos nós duas desfilar ali. E aí eu fiz uma dinâmica com ela. Mas são 4 músicas, e a terceira música, ela é um pouco mais calma, que é a Sweet Dreams. Então ela começa mais calma, e aí eu já não tenho coreografia para acompanhar o rolê ali. A primeira ainda vai, a segunda é uma música agitada, que é das Spice Girls, mas é uma música que é pra jogar pra galera dançar, e não eu dançar, né? E eu fiquei tipo, o que que eu faço? Aí veio o segurança e falou assim: se você quiser que eu tire, eu tiro. Aí eu só olhando assim, eu não posso falar que eu quero que tire a mulher do palco, porque eu não quero ser cuzona com ela. Ela tá se divertindo. Embora tá me atrapalhando um pouco, porque ela ficou literalmente na minha visão, que a gente tem um teleprompter do lado, no meu campo de visão, onde eu vejo as letras da música. A minha sorte é que eu sei a letra, mas de vez em quando eu dou uma checada ali para ver se eu tô falando o inglês certinho. Então, ela ficou justamente nesse campo de visão. Então, o meu maior desespero não era nem ela estar no palco dançando sem coreografia e eu tentando interagir com ela aqui do lado e o público. Meu maior desespero era eu não ter essa muleta, que eu sei que é uma muleta, de estar ali dando check ali de vez em quando nas letras em inglês. E o segurança na minha frente, se quiser, eu tiro. Aí eu fiquei, tipo, cantando, dando um sorrisinho pra ele, e sutilmente falei, acenando a cabeça pra, tipo, tira, tira. Aí na última, eu não. Na última eu tiro, eu falei, tá bom. Aí tá, ela dançou, se divertiu, curtiu muito. Só que a diversão dela, na minha percepção, tá? Nitidamente, quem estava ali na resenha viu que estava um pouco constrangedor. Não era momento de interação, de o fã está interagindo no palco. Ela ficou ali e dominou o palco. E eu fiquei meio que, eu não sei o que eu faço, né? Não gosto de ser grosseira, não gosto de ser cuzona com ninguém. E gosto também de preservar minha imagem, sabe? Mas entendo que vai ter situações e situações. Isso foi uma situação para eu aprender a gerenciar. Levei tudo ali na esportiva, na leveza, sim. Mas aprender a gerenciar melhor. E aí, no final, que acabou o bloco, ele pode tirar, eu, pode tirar. Tipo, já tava zero paciência, zero paciência. A mulher já tava no meio do palco, eu tava no cantinho, só cantando assim, ah, vai, minha filha, diverte. Tá no meu espaço, mas tudo bem. Só diverte. E aí, teve um momento que eu quero fazer mais isso. É ficar confortável com o desconfortável, não do rolê da mulher. Embora é uma situação para que eu aprenda, porque vai ter N situações nos shows. Mas uma é ir pro meio da galera. Porque o que é confortável? Eu estar em cima do palco, performando em cima do palco. Ali não tem risco. E é uma coisa que o próprio dono da banda me ensinou. Eu estou no meu limite, sem risco, bonitinho, ali eu não passo vergonha, ali tá tudo certo, tá tudo lindo.
E eu preciso correr alguns riscos. Não de passar vergonha, mas de ser diferente, de deixar algo memorável. Porque o que eu acredito? Eu tô numa banda de pop rock que o cantor principal, ele já é memorável pelo repertório que ele escolhe pra estar conduzindo o show. O pessoal ama ele, ama. E é uma coisa admirável nele. Eu tô fazendo meu nome. Eu também quero ser uma pessoa que a galera curte demais o meu trabalho. Eu quero ser uma pessoa memorável. E para isso tem que fazer uns testes. Eu tô pegando muito de exemplo a Ju Marques. Ela vai pro meio da galera. Além do repertório, óbvio, mas o repertório eu não tenho muita autonomia. Quem faz o repertório é o dono da banda e eu só sigo o script. Mas descer pra galera é uma coisa que eu tenho autonomia e me dá um puta medo, porque é extremamente desconfortável. Por quê? É um limite muito tênue ali, muito pequeno de ser algo muito legal, muito bacana, e eu tenho um metro e meio de gente, então se eu descer do palco, quem vai me ver é só que tá ali no meio. E ser algo vergonhoso. Então, é saber o limite. Por exemplo, tem uma música do ABBA que a gente canta, que é Dancing Queen, sei lá, You can dance, you can die, ever the time of their life. Ooh, see that girl, watch them see, the dancing queen. Essa é uma música que é um momento muito legal de reunir as mulheres para dançar. E aí, eu não pensei na hora, mas eu falei, vou pra galera. Desci, fui pra galera, falei, puxei um monte de mulher pro meio do pub e comecei todo mundo a dançar. Aí teve uma que tava fazendo uma trend ali na hora, eu falei, vamos fazer a trend, amiga, vai. You can dance, you can die. Nem era pra me aparecer nessa trend. Apareci só um pedacinho, dei atenção para aquele bolo de mulher que tava ali no meio, puxei algumas mulheres, teve uma que não quis, aí eu só larguei de mão, também não posso insistir. Foi muito legal na minha visão, mas é só essa música. Desci, terminou a música, subi para continuar cantando ali em cima, porque a dinâmica tem que ser muito rápida, que eu quero o tipo de comentário que eu quero. Nossa, além do a Letícia canta muito, ótimo trabalho, ótimo repertório, que show maravilhoso. Mas você viu a hora que ela desceu e chamou todas as mulheres para dançar? Você viu que massa, que diferente isso? Trouxe a turma tudo para nós. Isso é um negócio que eu tô aprendendo, principalmente em eventos. O dono da banda faz isso nos eventos, só que ele não faz no pub. Aí, o meu diferencial vai ser esse. Na minha cabeça, isso faz sentido. Porque eu não tô competindo, em nenhum momento penso em competir com o dono da banda. Mas eu também quero deixar meu nome. Eu quero que as pessoas lembrem de mim. Eu quero que as pessoas curtam meu trabalho. E eu preciso ter algo diferente, porque é o diferente que chama atenção. É o diferente que se destaca. É o diferente que a galera vai comentar. Por que a Ju Marques faz tanto sucesso? Porque ela vai pro meio da banda. Eu não, a parte do talento é inquestionável. Mas por que ela faz tanto sucesso? Ela vai pro meio da galera. Ela mete o louco. Ela dança pra caralho. Então, é algo que é memorável no show dela. Não existe o show dela sem ela descer no meio do povo. Entende? Então, eu me espelho muito no perfil que ela usa como cantora, no perfil de artista dela, para eu fazer algumas coisas que dá certo para mim, mesmo sendo desconfortável, mesmo sendo algo novo, mesmo me dando muito medo de fazer cagada. Mas é uma coisa que aos poucos eu tô conseguindo me soltar. Eu já tô muito leve, muito solta no palco. Quero mais isso. E eu ter feito isso no pub sexta foi um negócio legal pra mim. Falei, putz,
Fui no impulso? Fui no impulso. Teve um leve desconforto? Teve. Mas no geral, eu tinha que ter ido com medo mesmo, e deu tudo certo. Aí eu voltei pro palco e continuei. Segurei ali algumas músicas, né? Tentei cantar ao máximo primeiro músicas que são mais tranquilas pra mim, por conta da minha rouquidão. Depois as músicas mais dançantes. Na hora que tá entrando pro final, tinha mais uns 20 minutos de show. E o dono da banda já tinha ido embora. E eu virei e falei assim, gente, eu não tenho mais repertório. O que a gente faz aqui agora? Diz, menino, se vira. Isso é um puta de um aprendizado. Eu tenho que me virar. Eu tenho que concluir o show, mesmo não tendo mais repertórios ensaiados, eu tenho que concluir o show com o que eu puder fazer. E lá tem um detalhe, lá não pode sertanejo de jeito nenhum. Eu falei, puta, mano, peraí. O que a gente vai fazer? Ah, toca essa música. Já cantou. Falei, toca essa música, pelo amor de Deus, que é a única que eu vou saber agora. E a gente precisa encerrar o show. Aí eu cantei, na hora que eu cantei, eu achei que o dono da banda tinha ido embora. Ele abre a porta olhando eu assim, terminar de cantar. Aí eu, aí eu cantei a música e encerrei o show. E desci. No que eu desci, dou de cara com o dono da banda. Eu olhei pra cara dele. Falei, que dia que nós vamos fazer mais repertório pra mim? Precisamos de repertório novo. Mas é no tempinho dele, então eu respeito. Embora essas lapadas que ele deixa ali eu fazer é realmente soltar o filho no mundo para ver se ele aprendeu, se ele tá aprendendo, se ele consegue se virar, se é desenrolada. A minha sensação é essa. De que acabou o repertório? Te vira, soltei o C. Te vira aí. Eu tô aprendendo, tô indo. E é muito legal essas experiências, sabe? Bom, isso tudo foi na sexta. O sábado, eu tava aqui, ó, com a minha agenda. Faz tempo que eu não mostro pra vocês, mas ela está aqui comigo sempre, ó. Diário de Sucesso. Inclusive, vou deixar o link dele aqui embaixo para você, se você quiser adquirir, porque isso aqui mudou a minha vida. Mudou a minha vida em relação a conseguir mais constância, mais disciplina, conseguir clareza no que fazer do meu dia a dia. Porque, por exemplo, eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que tem 1 milhão de ideias por dia. E aí eu vou anotando. E eu vou anotando. Só que eu quero executar esse 1 milhão de ideias porque todas são ótimas, todas são incríveis. Mas todas são para mim? Todas são minha prioridade? Todas fazem sentido para o que eu busco? Se você voltar alguns episódios aí, você vai ver que teve um momento que eu falei que eu ia fazer um curso para mim. Você vai ver que eu tenho um momento que eu falei que eu ia focar em cortes, porque dá dinheiro. Você vai ver um momento, vários momentos, que eu falo de novos projetos. Pois é, eu percebi, e aí eu faço essa reavaliação uma vez no ano, uma não, duas, né? Sempre 6 meses. Eu estava escrevendo, esse aqui é meu caderno do dia a dia, inclusive eu vou deixar aí para vocês. Mas eu tenho um caderno que é meio que uma reorganização mental. É um caderno de manifestações, mas tem vários pontos que eu analiso. E aí, inclusive, vou deixar esse caderno aqui, é maravilhoso. Eu vou deixar o link dele embaixo, caso você queira adquirir. Tem com pauta e sem pauta. Vou abrir aqui num lugar que não tem nada escrito. É. Ele é maravilhoso. Por quê? Porque é padrão. Eu gosto de padrão. Acho bonito, acho clean. Enfim, mas não é isso que eu ia falar pra vocês. Eu faço uma reavaliação de como foi meu ano. Então, a gente já chegou aqui no mês 7. E aí, eu sentei, adquiri esse caderno pra mim, sentei e falei, caderno de manifestação. Primeira coisa, eu escrevo muito, eu falo de muitas frases, muitos para intencionalizar e tal. E eu queria juntar isso tudo num lugar só. Eu também tenho o hábito de praticar a gratidão, só que eu não estava praticando todos os dias. Por quê? Porque ficava em sticks. No meu quarto, às vezes passava batido, então coloquei num lugar só.
tudo num lugar só facilita. E aí, eu coloquei, escreva o que você quer para esse ano de 2026. Faltam 6 meses para o ano acabar. Tem que ser coisas muito específicas, claras, porque o universo, Deus, quem você doutrina, ele precisa de clareza para trazer para você. Então, uma das coisas que eu coloquei é, escreva como se já tivesse realizado, usando palavras-chave que são palavras poderosas. Eu tenho, eu sou, eu estou. Escreva essa realidade no presente. Por quê? Não como um desejo, como um fato. Isso gera novas conexões neurais e o cérebro passa a buscar evidências do que você afirma. E sua atenção muda e você enxerga e faz. Isso é neurociência. Quanto mais você repete, por isso que muita gente fala que palavras têm poder. Quanto mais você repete esse rolê de eu sou próspera, eu sou abundante, várias coisas, eu ainda não escrevi tudo, então não posso nem falar. Usando eu sou, eu estou, eu tenho, eu decreto, são palavras que o cérebro entende, ele busca as evidências. Ela é próspera, então vamos buscar as evidências da prosperidade dela. Ela é abundante, a mesma coisa. E aí, a sua visão muda. Por quê? Porque você começa a ver nas pequenas coisas as evidências da sua prosperidade. Por exemplo, eu sou próspera. Eu sou próspera e abundante. Almocei uma marmita relativamente simples, mas deliciosa. Isso é prosperidade. Isso é abundância. Porque nem todo mundo tem isso num domingo, na mesa. Entende? Então, a minha visão, por um simples fato de comida, muda. Por quê? Porque o meu cérebro está buscando evidências de que eu sou próspero e abundante. Eu, tendo esse tipo de visão, eu sou grata. E aí, automaticamente, meu Deus do céu, alergia. Eu automaticamente pratico a gratidão todos os dias. Quando chega uma comida na minha mesa, eu falo, obrigado, universo, por essa abundância, por essa prosperidade de comida na minha mesa. Porque eu sei que não é todo mundo que tem isso. Então, obrigada. Entendeu? Eu não uso sempre o que eu sei, eu sempre foco mais em agradecer. Mas inconscientemente eu sei que não é todo mundo que tem essa abundância alimentar, essa prosperidade de ter um bom prato de comida na mesa. Então, o meu olhar está focado no que eu falo, usando o poder da palavra diariamente, que eu sou próspero e abundante, e o meu cérebro está procurando as evidências, mostrando para mim, em pequenas coisas, a prosperidade e a abundância que eu sempre falo que eu tenho. Entende? Então, a cada 6 meses eu revejo isso para ver se eu estou indo de acordo com o meu propósito, de acordo com a minha coerência, de acordo com o que eu acredito, né? E aí, o que acontece? O diário do sucesso é uma coisa que eu faço dia a dia. E eu não vou usar isso como desculpa, mas eu tenho TDAH e não é tratado ainda. Então eu escrevo essas 1001 ideias e vou deixando. Porque não é a ideia da minha, não é minha prioridade ainda, não é minha prioridade ainda. Aí esse negócio de não é minha prioridade, não é minha prioridade, passou 6 meses. São coisas que a priori não são a mais importante do dia, mas elas têm que ser feitas em algum momento do dia, em algum dia. Eu não posso só ficar deixando pra lá, pra lá, pra lá. E aí foi onde eu peguei todos os últimos 6 meses e reescrevi, só que agora num lugar só, tudo que eu preciso fazer. E aí, incluir isso na minha agenda. Todos os dias que eu tiver de folga, óbvio, porque trabalhando não tem como fazer. Mas todos os dias que eu tiver de folga, fazer um passo do que não era a minha prioridade, para estar eliminando o que eu escrevi durante esses 6 primeiros meses. E aí, se não tiver dentro disso aqui, além da minha rotina, que eu já tenho, se não tiver dentro disso aqui, novo projeto. Por mais
incrível que esse projeto pareça ser, eu não vou aceitar. Por quê? Eu entendo que o seu bem mais precioso, o seu ativo mais precioso é seu tempo. Se você não começar a compreender que selecionar as coisas que você faz é uma das partes mais importantes da sua vida, você vai fazer várias coisas, tudo incompleto. E talvez você vai ocupar o seu ativo mais precioso com coisas que não vão chegar ao seu propósito. Só vai fazer você rodar, 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 perder tempo achando que está produzindo uma coisa que nem era para você fazer. Que é o que eu estava fazendo nos primeiros meses. Não tudo, mas algumas coisas que só me tiraram a atenção. Que é o negócio de corte, porque me dá dinheiro. O porquê me dá dinheiro é bom, eu adoro ganhar dinheiro, adoro. Mas dinheiro é consequência. Então, eu tenho que focar no meu propósito. Eu fazendo o meu propósito girar bem feito, a consequência vem, porque é uma consequência. Então, onde eu parei, reorganizei tudo nesse caderno para estar fazendo exatamente o que se tem só nesse caderno. Apareceram propostas muito legais para mim, mas que a priori eu falei, meu Deus, uau! Mas não está vinculado diretamente com o que eu quero para minha vida, que é o meu propósito. Então, por isso que eu me policiei. E é um puta exercício para você que tem esse estilo de pensamento muito rápido, de querer fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, de querer abraçar o mundo, que é uma característica minha, talvez por conta do TDAH, ou talvez por ser uma característica minha que eu vejo isso, que foi adquirida, né, da família. E é isso, são formas, mecanismos de me policiar para que eu continue fazendo o que tem que ser feito e não perdendo tempo. Por que eu falei isso tudo? Eu comecei um trabalho agora, e aí eu escrevi isso tudo anteontem, aqui no trabalho. Tava aqui escrevendo, tava pipipipopopó. Eu acordei sábado e falei, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer papapá, papapá, papapá. Eu simplesmente dormi o dia inteiro. E aí, na minha cabeça, parece que eu estou sendo uma fraude comigo mesmo. Porém, eu também entendo que eu tenho que respeitar meu corpo. Eu estou pegando um ritmo novo de trabalho. Eu cantei até 3:30 da manhã, na sexta-feira. Eu fui dormir lá pelas 4:30. De manhã, eu tinha que descansar, que era minha folga. Eu tinha que descansar para que sábado eu estivesse bem. Afinal de contas, a minha voz também estava rouca. E uma das principais coisas para que melhora a voz é dormir bem. Então, eu dormi o dia inteiro. Primeiro para repor as minhas energias, para descansar a voz e entendendo que essas pausas são necessárias de vez em quando. Quando eu acordei, basicamente acordei, me aprontei para ir pro show, tomei um chá de gengibre e fui. E quando eu voltei, eu fiquei pensando assim, putz, não fiz nada do que eu me propus a fazer. Mas espera, você tem que ter um equilíbrio nisso. E é onde eu não estou me culpando por isso. Porque as coisas que eu escrevi no caderno, que era dos 6 primeiros meses, eu vou fazer. Mas é uma por vez dentro da minha agenda semanal. Eu tenho que ter esse momento mais de descanso quando o corpo pede. Então não se bitola. Por que eu tô contando? Eu dei essa volta inteira para contar para vocês. Porque a gente se cobra muito. Pelo menos, me cobro muito. A minha régua é muito alta comigo mesma. Muito alta. E você parar para analisar isso é de uma sabedoria, é de um autocuidado, de entender que você não é uma máquina. Você queria ser uma máquina para conquistar as suas coisas mais rápido? Queria, mas você não é. Você tem que respeitar os seus processos. Você tem que fazer, amar fazer os processos, porém também tem que respeitar. E o pausa para hidratação, o pausa para respirar,
também faz parte do processo. E aí o que aconteceu? Eu fui pro show, de carona, porque era muito longe. Quando eu chego no show, água, 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 água. E aí a cerimonial, era um casamento, a cerimonial falou assim, não, pode comer e tal. E aí eu fui comer porque eu não almocei, eu fui comer que nem uma condenada. É uma coisa que eu preciso melhorar. Primeiro, não é bom eu comer antes do show, me dá refluxo, eu fico empanturrada, eu arroto enquanto eu tô cantando. Então, pra mim, não é nada legal eu comer antes do show. Porém, eu não tinha comido nada no dia, porque eu literalmente só dormi. E aí tá. Só que por eu ter dormido, a minha voz estava melhor do que na sexta, porque ela deu uma recuperada. Não 100%, mas ela deu uma boa recuperada. Na hora que eu comecei a cantar, na verdade, antes de eu começar a cantar, a primeira coisa que eu fiz, verifiquei o meu retorno com o engenheiro de som. Coloquei o retorno do lado, sentei do lado dele e fui falando, isso aqui pra mim não é bom, isso aqui você pode tirar, isso aqui você pode colocar. Que foi basicamente regular o que não foi regulado de sexta. Porque eu tentei usar a sexta, do jeito que tava, pior do que eu não ter usado, de eu ter usado do cantor principal. Então no sábado, no casamento, como eu vi que o casamento tava ali mais tranquilo, eu sentei do lado dele, coloquei o fone de ouvido, coloquei o retorno, tudo bonitinho. Fomos conversando para regular esse retorno de acordo com a minha necessidade. Que aí eu tenho um canal exclusivo para mim, porque eu estou usando o meu retorno. E não o canal do outro cantor. Para não ter esse negócio de mexer as configurações toda vez que um entra no palco. Regulado, entendi que, para mim, não é necessário eu ouvir minha voz no fone, por enquanto. Porque o meu retorno ele é mais simples. Ele não divide os canais. Não é igual o retorno do cantor principal, que ele divide. Um lado você ouve instrumentos que você quer, sua voz, para ver se você está afinado. O outro lado você ouve a voz guia, as entradas, né, os comandos e o clique. No meu não tem isso, é tudo junto. Então, quanto menos, melhor. Aí, pedi para regular, ficou ótimo. Entrei no palco. No que eu entrei no palco, como eu sabia que eu tava rouca, eu pensei, tem que ser músicas animadas, porque a gente tá no casamento, a pista tá cheia e tá animada, não cabe blocos mais de pub, que é blocos de rock mais dark. Porém, eu tenho que começar com músicas leves. Então eu não posso começar com ABBA, que tem notas altíssimas. Eu não posso começar com Beyoncé, que tem notas altas. Eu comecei com o quê? Isa. Depois eu fui, na verdade eu nem comecei com Isa, porque eu vi que a última música que o dono da banda tocou foi sertanejo. Então eu comecei com sertanejo para continuar a pista no estilo que estava dançando. Eles estavam dançando coladinha, agarradinha. Então a gente continuou ali para depois entrar com o bloco da Isa, que é uma dança mais solta, né? Tudo isso é analisado, é análise de ambiente, que é uma coisa que eu sou maravilhada no dono da banda, que ele analisa muito isso. E aí eu fico tentando entender qual música que eu entro, como que tá a pista, essa música é boa para este momento agora, enfim. E aí eu entrei com o sertanejo, mantemos ali, fui pra Isa, e aí é aquela coisa, estou analisando o ambiente, mas também tem que analisar a saúde da minha voz. Música animada, pra galera continuar dançando, não muito alta, pra me aquecer a voz cantando, para que eu consiga cantar as outras músicas que são mais altas. Foi exatamente isso. Comecei com Isa, depois foi um Já Sei Namorar, no meio do rolê teve um discurso, então eu saí, deixei eles discursarem, voltei com Beyoncé, e depois o ABBA. O que acontece? Tinha mais 30 minutos pra cantar. Eu falei, gente, acabou, real, real. Tinha 30 minutos e o dono da banda foi embora nesse show. Eu fiquei assim, e tem que cumprir o horário. É o negócio de joga o filho pro mundo e deixa ele se virar. Quando eu vi que faltava 30 minutos, eu chamei a social media que estava mais perto, perguntei, cantei, chamei, ela ficou do meu lado. Aí eu esperei dar a entrada de respiração na música para não atrapalhar o que eu tava cantando, para falar com ela. E a entrada de respiração começou. Eu virei para ela e falei assim: "Cadê o dono da banda?" Ele foi embora, ela foi. Eu falei: "Acabou meus repertórios animados e a pista tá cheia."
Não tem mais o que cantar. Vai lá, se vira aí. Eu, eu tenho músicas de pub, mas são lentas, vai perder pista. O que é perder pista? A galera vai desanimando, vai saindo da pista de dança, vai todo mundo sentar. E aí o termômetro de animação da galera com a banda diminui. Aí ela falou assim, vira aí, porque ele já foi embora e ainda tem 30 minutos pra finalizar o show. Aí eu, porra, mano, o que eu faço aqui? Tá bom. Eu virei pras meninas e falei assim, agora eu vou cantar aí. Aí eu dei uma engambelada, agora eu vou cantar uma música que na minha adolescência, que foi alguns anos atrás, eu gostava muito. Quem aí é fã de Pitty? Aí eu comecei as músicas da Pitty, depois foi mais uma, não lembro qual. A noiva, eu falei, você é fã de Pitty? Sou. A noiva subiu, ela não sabia cantar, ela só ficou assim lá. E eu, mais uma situação constrangedora, porque não sabe cantar porque ela tá subindo. Mas enfim, não vou tirar a noiva, a dona da festa do palco, deixe ela ali. E aí ela assim, será que eu saio? Será que eu não saio? Será que eu... Nitidamente, como ela tava de óculos, ela dá uma sorrisinha, eu assim, ó, abraçadinha nela, assim, oh meu Deus. E aí tá. E eu lembrei do bloco que tinha. Cantei essa da Pitty, que era uma música sozinha. Cantei. E aí eu lembrei do bloco Power Girls, que é uma música, que é um bloco mais de pub, porque não é animado, mas que fala de mulher empoderada. Então eu falei, cadê as mulheres empoderadas desse rolê? Aí ficaram uns 6 gatos pingados ali pra me cantar esse bloco. Cantou esse bloco, acabou o show. Falei, aleluia, irmãos, obrigada a Deus. Mais um trabalho concluído e mais muitos aprendizados nesse rolê. Foram 2 shows de bastante aprendizado. Mas o principal para mim ali foi eu aprender a chegar no engenheiro de som e falar, vamos regular a minha voz, X, Y, Z, eu quero assim, eu quero assado, quero... E ele me explicar como que funciona, porque uma das coisas que eu não estava entendendo existe a possibilidade de o clique ser separado da voz guia? Ele existe, mas no seu fone, que é a mais simples, não existe. Eu falei, entendi. Então, foi basicamente isso. Tudo que eu não falei nos episódios anteriores, hoje eu trouxe um resumo completo para vocês. Quer dizer, um resumo não, um dossiê, né? Porque já estão uns 50 minutos aqui de vídeo. O que eu trago de conselho para vocês? Um dia após o outro. Por que você tá falando isso, Letícia? Se você assistiu o meu último episódio dos 180 dias, o episódio 91, eu estava extremamente desanimada. Eu estava numa vontade assim de, cara, será? Eu queria muito desistir, mas eu não consigo desistir. Então, eu tava assim só fazendo, porque você é humano, vai ter dias que você vai ter altos e baixos. E o dia que eu gravei o episódio anterior, eu não tava numa melhor versão. Aí corta pra esse episódio aqui agora. Eu tô com a cara, com um negócio de que quero desistir. Eu tô contando aqui, eu tô falando com você há 50 minutos, contando como foi 2 shows do fim de semana, com a maior empolgação do mundo, e falando pra você que, ponto a ponto do que eu melhorei, do que eu preciso melhorar, do que aconteceu, momento nenhum transpareceu eu estar infeliz com isso, ou estar querendo desistir. Então, a dica que eu trago para vocês é: nada melhor do que um dia após o outro. Porque vai ter dias que você só tá existindo. Vai ter dias que você tem aquela vontade de falar, cara, tô cansado, tô cansada, quero desistir disso aqui. Não toma nenhuma atitude nesse dia sobre desistir. Deita sua cabecinha no travesseiro, deixa aquele dia passar. Você vai acordar no outro dia e vai ter a certeza de uma decisão mais clara do que você vai fazer, tá? Eu sabia que o episódio anterior era cansada, eu tava cansada, eu tava exausta e por 40 mil fatores. Mas
isso não ia significar que eu ia parar de fazer o que eu nasci para fazer, que é cantar, dar voz às mulheres, trazer alegria e felicidade para o meu público e trazer toda essa trajetória para vocês, de passo a passo mesmo, de como uma artista real é construída do zero. Então, é isso. Então, a dica de hoje é um dia após o outro. Se você não tá bem hoje, finaliza o dia, encerre seu expediente. Vai deitar, vai fazer uma coisa que te traz paz, que te traz alegria, que te se desconecta do mundo, para você recarregar sua bateria. Eu precisava, sabe do quê? Dormir. Hoje é domingo. Eu só precisei dormir umas boas 15 horas. Já tô 9 em minha folha, recarregadíssima. Então é isso, galera. Um beijo pra vocês. Até a próxima.